aqui com vocês. Boa noite, querida. Jamil, o assunto que você quer conversar com a gente hoje é de uma briga, né, entre o bilionário Elon Musk contra a União Europeia. Isso porque o X, que é propriedade do Musk, recebeu uma multa de 120 milhões de euros por violação de normas digitais. Aí o Musk, na conta dele no X, postou o seguinte, bota aí na tela, por favor. A União Europeia deveria ser abolida e a soberania devolvida a cada país, para que os governos possam representar melhor seus povos. Jamil Chad, briga de cachorro grande, hein? E briga de cachorro grande. Olha, a gente achava que o problema era o Alexandre de Moraes, né? Aparentemente, mas tem vários outros problemas no mundo e esse caso da União Europeia é muito simbólico. Vou tentar aqui resumir, porque ele não é apenas uma briga com Elon Musk. Ela se insere num racha muito profundo entre Estados Unidos e Europa. O que aconteceu? Como você citou, a União Europeia multou, então, o X justamente por violar algumas das regras mais básicas das leis europeias, não das leis americanas, das leis europeias. A União Europeia legisla sobre a Europa e ela coloca as regras para que as plataformas digitais possam atuar na Europa. E o que aconteceu? X não cumpriu nenhuma dessas determinações, principalmente no que se refere à transparência, tanto no que se refere à publicidade, como o acesso às informações. Por exemplo, um pesquisador que queira saber como é que o algoritmo do X funciona, não tem acesso. E aí, claro, ele foi multado depois de muito tempo mesmo, de investigações, não foi do dia para a noite, foram meses, se eu não me engano, quase um ano de investigação, até que a multa chegou. E aí, quando a multa chegou, ele soltou essa aí que você acabou de ler, mas não é só isso. O governo de Donald Trump também entrou na história. Mas calma aí, o governo Trump e Musk não estavam brigados? Estavam. Mas, claro, agora é um interesse americano de uma empresa, claro, com uma ampla sede nos Estados Unidos, que, claro, está em jogo. E aí o que faz Donald Trump, a administração americana, começa a colocar uma pressão impressionante sobre os europeus. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, foi às redes sociais para dizer o seguinte, que o ataque, supostamente o ataque, né, contra o X, é um ataque contra todas as plataformas americanas e que os Estados Unidos não vão deixar isso barato. Na União Europeia, obviamente, a reação foi imediata, colocando que justamente aqui quem manda somos nós, questão de soberania. Algo que a gente já viu acontecendo em outro lugar do mundo, né, Chico? Justamente nesse debate. Ou seja, por que eu estou trazendo isso aqui? Para a gente deixar muito claro que não é uma questão do STF. Não é uma questão de Estados Unidos contra o Brasil, contra o governo Lula. Não. O que existe hoje é um governo americano aliado às Big Techs, fazendo basicamente uma campanha pelo mundo para que nenhuma delas seja, de forma alguma, responsabilizada por absolutamente nada. Muito menos pagar conta. Não, pagar conta não é com a gente. Então, só para deixar muito claro, e por isso que eu estou trazendo esse tema, esse não é um tema bilateral Brasil e Estados Unidos. Esse é um tema dos Estados Unidos com o mundo inteirinho. Claro, com o governo Trump querendo a liberdade plena para suas plataformas, para, claro, a gente já sabe, poder promover a desinformação, o ódio, etc. A gente sabe qual é o caminho disso, né, Chico? Perfeito. Sabemos bem, né? Não, a mesma... Quem ficou indignado com a peleja aqui no mundo do Xandão... não, é só o Brasil que está agora perseguindo as redes sociais, em nenhum lugar do mundo acontece isso. Está vendo agora, né? E não é de hoje. Não é de hoje, exatamente. Importantíssimo, Jamil, você trazer esse assunto. Jamil, vamos falar um pouquinho sobre... Vai lá. E 120 milhões de euros de multa, né? Sim. Estamos falando de qualquer coisa. Quase R$1 bilhão aí em multa. Não, muito bom. Multa... que dói, né? Pesado, não dói dá no para bolso. dar uma multinha também só para falar que deu, né? Sim. Assim, isso é importante também, né? O valor.
Vamos para a Venezuela, Jamil, porque milhares de americanos foram às ruas no fim de semana para protestar contra os planos de guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela. Diversos movimentos sociais organizaram marchas pelo país com o objetivo de impedir a iminente guerra. Os manifestantes também criticaram os bombardeios do governo Trump às embarcações venezuelanas. O próprio Nicolás Maduro publicou imagens dos protestos e disse que o povo venezuelano não está só. Vamos ver o que ele disse, olha. Que extraordinário ver os povos do mundo unidos em apoio aos venezuelanos durante o Dia Mundial de Solidariedade contra a agressão dos Estados Unidos à Venezuela. Foi um evento histórico em que milhares de homens e mulheres se tornaram uma rede de força gigantesca, diversa e espontânea. A Venezuela não está só. Nenhum império silenciará nossa voz. Olha, Jamil, os planos de guerra de Donald Trump também passaram a receber ainda mais críticas dentro do Congresso estadunidense. E é que a imprensa dos Estados Unidos, gente, teve acesso a vídeos que mostram bombardeios contra sobreviventes desarmados, tá? Isso de uma embarcação, são imagens que a gente está vendo aí, de uma embarcação atacada no Caribe no dia 2 de setembro. A ação passou a ser apontada por congressistas do Partido Democrata como crime de guerra. Então, Jamil, temos a população nas ruas e o próprio Congresso estadunidense se posicionando aí contra essa possível guerra. Aí são várias as camadas. Primeiro, os democratas, que, claro, não estão tendo nenhum tipo de informação objetiva por parte de Donald Trump sobre do que se trata tudo isso, né? Então, há uma insatisfação muito grande, principalmente porque qualquer ato militar dos Estados Unidos no exterior supostamente teria que passar pelo Congresso. E os democratas estão dizendo, calma aí, vocês estão atacando aqueles barcos sem nenhum tipo de autorização do Congresso. Então, o primeiro ponto fundamental é esse. O segundo é esse elemento que você trouxe agora, Alberto, justamente de um barco, essa embarcação, mais uma dessas tantas, cruzando basicamente o Caribe, com ou sem drogas, porque nós não temos a comprovação, sabemos da versão americana dessa história, mas é tudo que nós sabemos. Só que esse vídeo foi e abriu uma polêmica muito grande, porque ele é atingido em um primeiro momento. E basicamente as pessoas daquele barco estão basicamente já, de uma forma muito clara, já desarmados e já absolutamente destruídos. E aí o que acontece? Um segundo disparo para matar aquelas pessoas que já estão basicamente desmobilizadas completamente. O barco já sequer continuava a sua rota. Então, fica aquela dúvida, calma aí, se eles já estão desarmados, se você já neutralizou aquele barco, eventualmente o teu comportamento é de, então, mandar um outro barco, retirar aquelas pessoas, levar a julgamento. Se são traficantes, muito bem, vão responder na justiça por tráfico de entorpecentes, etc., ou narcotráfico, ou qualquer outro dos crimes. Agora, o que fez o governo americano foi disparar mais uma vez com aquelas pessoas já indefesas, e aí matando aquelas pessoas. E por isso, essa acusação de crime de guerra e elevando, obviamente, a atenção doméstica nos Estados Unidos, com muito questionamento em relação a Donald Trump, mas também a Pete Hegseth, que é o secretário da guerra, né, nos Estados Unidos. Então, tudo isso, claro, eu diria, criando aí um mal-estar muito grande num governo que tinha prometido, não vamos nos esquecer, na campanha eleitoral, a campanha era baseada no fato de que Donald Trump iria retirar as tropas americanas do exterior, trazer de volta, não se envolver em guerras no exterior. E aí, de repente, nós estamos vendo justamente o contrário. Pena que não avisaram nada disso para o presidente da FIFA, né, Chico? Que deu o prêmio da paz para Donald Trump, talvez um dos dias mais vergonhosos da história da FIFA. E olha que de vergonha a FIFA tem pós-doutorado. Mas aquele dia, sem dúvida nenhuma, foi um dos piores que eu já vi. E a gente sabe que o histórico não é positivo. Foi patético, né? Nossa. A criação de um prêmio, quase um prêmio imaginário, né? Porque não é baseado em nada. Mas verdadeiro agrado, né? Como se fosse assim, olha, Trump, você queria tanto o Prêmio Nobel da Paz, não te deram, foram ingratos, agora eu fiz, a FIFA, que está no mundo inteiro,
fez esse prêmio e você merece, você é o grande homem da paz no mundo. O cara que está bombardeando pescadores do Caribe. Nossa, é uma loucura. Não sei se foi pior, porque na transmissão aqui no Brasil, Jamil, deixa eu só trazer essa informação, porque teve show da Lauryn Hill. Sim. E o locutor que estava fazendo a transmissão aqui disse que Lauryn Hill é apoiadora de Donald Trump. Teve essa também aqui, viu, Jamil? Não sei se você ouviu por aí. Não estava sabendo, mas é impressionante. Sim. Olha, tem duas piadas rolando por aqui que eu achei muito reveladoras. Uma, na verdade, não é nem uma piada, é um repórter que falou que era o equivalente que aconteceu naquele dia, era o equivalente daquela história da criança de 5 anos, fala, pai, mãe, eu quero um celular. Claro, você não vai dar um celular para uma criança de 5 anos, mas o que fazem os pais? Compram uma caixinha de madeira, pintam a caixinha de madeira de celular e dá para o garoto e diz, toma, meu filho, leva aqui o celular novinho. E a criança sai toda feliz com o celular no ouvido, eu tenho um celular. Então, essa era uma das piadas. A outra é que, eu não sei se você está sabendo, Chico, no fim de semana que vem, o comitê do Nobel vai decidir quem é o próximo campeão do mundo. Tá melhor acordo, né? Se a FIFA decide quem é o vencedor do prêmio da Paz, agora vai ser o comitê do Nobel que vai decidir quem é o campeão do mundo. Pronto, perfeito. Escolhe e vamos embora. Meu Deus do céu. Já está fechado. Deixa eu trazer uma notícia maravilhosa para o nosso cinema brasileiro, gente. O filme O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, recebeu 3 indicações ao Globo de Ouro. O filme é a primeira produção brasileira a concorrer na categoria Melhor Filme de Drama. Wagner Moura também é o primeiro brasileiro a concorrer na categoria de Melhor Ator. O Agente Secreto ainda está entre os indicados para Melhor Filme de Língua Não Inglesa. Largamos bem. Você começou falando do Recife, que é feriado lá, e vamos terminar o programa com o Recife para o mundo aí. Exatamente. Que bacana, hein, essa indicação para o Globo de Ouro. As indicações, na verdade. Extraordinário. Extraordinário, porque, claro, a gente vem de uma sequência impressionante de prêmios internacionais para os filmes brasileiros, obviamente com algumas das grandes estrelas nossas, mas que o mundo começa a descobrir e começa a reverenciar não só esse filme, o da Petra Costa, o Apocalipse nos Trópicos, acabou de ganhar também 2 prêmios importantes no International Documentary Awards, que também é a prévia do Oscar para documentários, e agora, obviamente, Wagner Moura aí com esse filmaço Agente Secreto, chegando nessa posição. Se você me permite, Roberta, tem 2 crônicas, basicamente, que foram publicadas recentemente no exterior, que são muito reveladoras do que o mundo está vendo desse filme. Você me permite ler? São trechos curtinhos. Vamos lá, Ramiro. Por favor. Vamos lá. Olha só, o Los Angeles Times disse o seguinte: nossos horrores contemporâneos inevitavelmente se tornarão notícia velha. O Agente Secreto sugere que não deixemos essas vozes do passado se calarem. Elas ainda têm muita coisa a nos dizer. Ou seja, o LA Times, que é um jornal absolutamente fundamental, inclusive no contexto do Oscar, ele basicamente coloca o Agente Secreto nesse contexto histórico, não apenas da América Latina ou do Brasil, mas o que ele está dizendo justamente sobre o que o passado autoritário pode nos ensinar. Uma avaliação bastante, eu diria, certeira do LA Times. E o NPR, que é basicamente o sistema público de rádio, sites, televisão, basicamente nos Estados Unidos, o NPR disse o seguinte: talvez não haja melhor atuação no cinema este ano do que aquela em que Marcelo, que é o personagem do Wagner Moura, conhece seus colegas na casa da residência de Dona Sebastiana. O olhar divertido e melancólico de Moura, de Wagner Moura, observa cada um deles de uma forma preciosa e generosa que nos faz perceber a grandeza de sua alma. De certa forma, o filme de Mendonça, Kleber Mendonça, funciona como os de Spielberg. Olha só, o filme de Mendonça funciona como os de Spielberg. Ficamos nos perguntando com crescente apreensão se e quando Marcelo será pego. Mas aqui, é claro, o perigo não vem de um tubarão de verdade. Ele estava falando justamente do filme do tubarão, basicamente do Jaws, né, do Spielberg, mas de um tubarão político.
uma junta militar onde os ricos e poderosos se sentem no direito de esmagar qualquer um que os ofenda. Olha só que forte, Chico. Muito bom. NPR trazendo muito, muito positivo e colocando, obviamente, num contexto histórico da América Latina, mas também um recado muito claro para o autoritarismo hoje de vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Não, e perfeito, que ele usa essa imagem do tubarão que está no filme, e que é um dado pernambucano, porque existe algum perigo de tubarões na Praia de Boa Viagem, no Recife. O Kleber brinca aí com isso no filme, e essa leitura aí é perfeita. Não é o tubarão do Spielberg que é perigo só para quem está ali na praia, é o tubarão da política que está à espreita, normalmente numa versão fascista, para pegar, está sempre ali, por isso que muito cuidado. Pois é, eu digo uma coisa, estão deixando a gente sonhar novamente. Opa! Só digo isso. Nós temos direito, né? Temos. Como chamavam antigamente, o terceiro mundo também pode sonhar. É isso. Boa. Jamil, querido, obrigada, viu? E a gente se encontra aqui no ICL. Um beijo para você. Com certeza. Boa noite para todos vocês aí. Boa noite.